Oi, oi. Ô! Aê! Vamos chegando para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que vamos iniciar agora a nossa última atividade do dia aqui no nosso palco. Vamos conversar sobre novos mecanismos de apoio a empresas de TIC. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco Eude Cornélio, Fábio Barreto e Fernando Ribeiro. Uma salva de palmas. Obrigado. Cadê o... Vou abrir, eu passo para você primeiro ou para ele? Não, se você quiser já apresenta. Tá bom? Eu vou abrir, eu passo para ele, depois passo para você a apresentação e depois a gente faz um bate-bola. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os mecanismos de apoio à tecnologia da informação e comunicação. Vai falar principalmente de base tecnológica, né? Na verdade está falando de TIC, mas o espectro é até um pouco mais amplo, né? E eu vou passar a palavra para o nosso colega da FINEP, ele vai começar apresentando um pouquinho para vocês. Depois o Sebrae vai apresentar um pouquinho. E aí a gente vai fazer um bate-bola no final, tá joia? Então passando a palavra para a FINEP. Bom, boa noite a todos, a todas. Obrigado aí pelo convite para conversar com vocês. Tem uma apresentaçãozinha da FINEP. Então, eu represento a FINEP, me chamo Fernando Ribeiro. Nós somos uma agência de financiamento à pesquisa e à inovação. Nós vamos falar aqui mais especificamente sobre o que a gente está fazendo para apoiar projetos de inovação, de empresa de qualquer porte. Microempresa, empresa ainda em fase de estruturação até grandes empresas. E como o meu colega aqui disse, é claro, o foco maior seria TICs, mas no fundo a nossa atuação ela é muito transversal, embora a gente tenha também atuação específica na área de TICs, né? Só um minutinho. Me presta o passador? Obrigado. Então, o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente falar, quando a gente fala de pesquisa e inovação, desmistificar um pouco a palavra inovação. Para muitas pessoas não se incluem, né? Olham para a palavra e dizem, bom, isso aqui é só para quem está fazendo coisas absolutamente disruptivas. Não é verdade, né? A inovação está em todo lugar, a inovação é para todo mundo. Então a gente tem desde uma inovação que é para uma empresa, que eventualmente ela é seguidora de outras empresas, mas cujo aquele esforço inovativo vai permitir ela ser empreendedora. A inovação é para o empreendedor que está começando na sua vida empresarial com um produto que eventualmente é um pouquinho melhor do que alguma coisa que já tem no mercado, com uma solução, né, que vai atender melhor a população. E a inovação, evidentemente, pode também ser coisas disruptivas, que mudam o nosso modo de vida, né? Todo mundo aqui está com um aparelhinho de celular, com GPS, fotografia digital. Eu, como sou mais velho, eu vi quando essas coisas apareceram. Na década de 80, por exemplo, nós financiamos um projeto, que era o Projeto Portinari, e ele tinha um desafio que era de preservar os cromos, as imagens dos quadros do pintor Cândido Portinari, porque elas se degradavam, embora tivessem muita qualidade. E aí ele foi discutir com o pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais como é que podia se fazer isso. Passaram um dia para tirar uma foto que hoje a gente, com o celular mais vagabundo que a gente tiver aqui, a gente faz assim em segundos. Naquele momento, aquilo era uma tecnologia absolutamente disruptiva. E hoje, evidentemente, essa coisa avançou enormemente. Então, existem muitos exemplos, né, de inovações que foram disruptivas no seu tempo e que hoje estão corriqueiras na nossa vida, né? Provavelmente, se eu falar para algum de vocês revelação de um filme, o que é isso? O cara não sabe nem o que é, né? O cara mandou um filme para revelar, fez um contato, botou em papel, que é isso, enfim, né? Enfim. Mas, enfim, é isso, a vida vai seguindo, as inovações vão se incorporando. E a gente mexe com tudo isso, né? Com inovações que estão aqui no nosso dia mais corriqueiro e aquelas inovações que apontam para o futuro, né?
que vão, né, lá no futuro, daí a 20, 30 anos, se incorporar à produção ou ao bem-estar da sociedade de uma maneira geral. Então, para fazer isso, a gente tem 4 grandes modalidades de financiamento. A primeira delas, que é para apoiar as universidades, os institutos tecnológicos, não é o caso da nossa conversa aqui, mas qualquer um de vocês que vá na UNB, que vá no Instituto Tecnológico, vai ver o selinho da FINEP ali, carimbando vários equipamentos e laboratórios que foram viabilizados com esse recurso. A gente tem recurso de investimento para startups, então aquelas empresas que já estão minimamente estruturadas, têm um protótipo, têm uma boa ideia, ela pode buscar recursos de investimento na FINEP e a FINEP pode aportar recursos diretos, não para um projeto especificamente, mas para a empresa, para viabilizar o plano de negócios dessa empresa. É uma modalidade em que, se tudo der muito certo, a gente pode virar sócio. E depois a gente tem linhas de financiamento na modalidade de crédito, não é reembolsável, e linhas de subvenção econômica para projetos de inovação que têm um grau de inovação mais elevado. Então, vou falar rapidamente sobre isso. Isso é uma sopa de letrinhas que não importa muito. Vou passar isso daqui também. O fato é que, nesse momento, o governo anunciou um novo grande programa de reindustrialização. A FINEP faz parte desse programa e em 2024 e nos 3 anos que se seguem, nós vamos alocar 41 bilhões de reais em inovação das empresas e na melhoria da infraestrutura nas universidades. Metade desse recurso, basicamente, é dinheiro reembolsável, é crédito para aquelas empresas que têm capacidade de tomar crédito. A outra metade é dinheiro não reembolsável, que vai melhorar a infraestrutura, vai melhorar geral de pesquisa, vai melhorar as incubadoras, parques, aceleradoras, mas vai também viabilizar projetos de inovação nas empresas de uma maneira geral, numa modalidade de subvenção. Eu vou falar rapidamente. Então, o crédito, a gente, como eu falei, financia desde inovações disruptivas, inovações pioneiras, até difusão tecnológica para uma empresa que meramente quer incorporar uma tecnologia que já é dominada. E as condições, de qualquer maneira, no crédito, são muito competitivas, né? Porque nós estamos falando hoje de taxas que vão variar de TR mais 2 a TR mais 5, né? Isso quer dizer que é um dinheiro que está custando 3% a 6% ao ano. A TR está em torno de 1% ao ano, né? Isso vale desde para empresa bem pequena para grandes empresas. E, é claro, as condições vão variar de acordo com o grau de inovação do projeto e com o nível de risco que a empresa vai incorrer no seu desenvolvimento. E a gente vai adequar as condições a isso, né? Esse crédito ele pode ser feito acessando diretamente a FINEP para projetos maiores, projetos de grande porte, e projetos pequenos a gente trabalha com uma série de parceiros Brasil afora, né? Aqui, por exemplo, Banrisul, Cressol, Cicobi são parceiros da FINEP, e nos outros estados, em cada estado, a gente tem um leque de parceiros. O que é importante, para projetos de empresas que faturam até 4,8, nós temos uma parceria espetacular com o Sebrae, porque normalmente essas empresas têm muita dificuldade de organizar o seu projeto, de transformar uma ideia num projeto que possa ser aceito pela agência de fomento, que possa ser avaliado. Tem dificuldade de... vou ter que falar mais alto que ele, né? Assim não vai dar, né, filho? Tem dificuldade de reunir a documentação que o agente financeiro precisa, que a agência de fomento precisa, e nessa parceria com o Sebrae fornece toda essa consultoria, todo esse apoio. Meu amigo provavelmente vai comentar isso aí, faz parte do rol das atividades do Sebrae no apoio a micro e pequenas empresas, né? O que a gente financia num projeto de inovação? Tudo. Financia o tempo das pessoas da empresa dedicada ao projeto, financia a contratação de serviços especializados que eventualmente vão ser prestados por uma outra empresa, por uma universidade, por um instituto, matérias-primas, licenciamento de software, e financia também o seguinte: ok, cheguei ao final da minha jornada, eu tenho um novo produto,
mas o mercado não conhece o meu produto. Eu preciso de dinheiro para fazer um pequeno lote e fazer pequenas ações de marketing para que você conheçam que aquele produto existe e como é que ele roda. Então a gente também financia isso no projeto. Aí são as condições que eu falei. Quando a gente atua com os nossos parceiros, isso é o mapinha do Brasil, tem aí mais de 35 parceiros hoje no Brasil inteiro, e a ideia é exatamente estar mais próximo da empresa, mais próximo do empreendedor. Tá? Como eu falei, a gente tem uma linha de investimento, a gente pode aportar recursos, que aí a gente não está olhando o projeto, está olhando a estratégia de inovação daquela microempresa, e a gente pode aportar até 2 milhões de capital para essa empresa. É um contrato de opção. Se a empresa, se tudo dá muito certo e ela eventualmente tiver um que a gente chama de na linguagem técnica, um evento de liquidez, a empresa deu tão certo que o Elon Musk vem lá e fala: eu compro essa empresa por 1 bilhão. Bom, aí a gente preserva o nosso interesse e a gente exerce a nossa opção, digamos assim, que a gente acionária, né? Na maioria das vezes, esse dinheiro se transforma numa subvenção. É um dinheiro não reembolsável. O que a gente quer é que a empresa siga a sua vida, prospere, tenha bom resultado, né? Então é muito fácil, é um processo em fluxo contínuo, está disponível a qualquer momento. E aí quem quiser faz contato que a gente explica. E por último, a gente usa também dinheiro não reembolsável para a empresa. Nesse momento nós estamos com 12 chamadas, 12 editais. Tem editais em todas as áreas, na área de agro, saúde, semicondutores, tecnologias digitais e por aí vai. O que é importante aqui, o nosso tema aqui é mais TIC, é que TIC está presente em todas as áreas. Quando a gente olha esses editais, a gente vai ver que o tema tecnologia da informação, ele perpassa. Porque, por exemplo, quando a gente olha a saúde, uma das preocupações é facilitar o acesso ao sistema de saúde. Quando a gente fala em alimentos sustentáveis e ao mesmo tempo, garantia de qualidade e de produção. Isso significa que precisa ser acompanhado, precisa ser monitorado, precisa ser rastreado. De novo, tecnologia da informação, com blockchain, uma série de tecnologias. Então vale a pena olhar. Eu vou falar bem rápido. Embaixo tem um linkzinho, mas eu vou deixar isso à disposição. Vou falar rapidamente só sobre essas tecnologias digitais, também para não cansar, só para dar um exemplo. Nessas tecnologias digitais, a gente está apoiando projetos de inteligência artificial generativa, que é um tema que está super coisa, robótica avançada com inteligência artificial, e 2 temas relacionados com telecom, tecnologias quânticas e comunicações avançadas. Esses 2 temas são extremamente importantes, porque o Brasil já vai caminhar para 6G. E a gente precisa, na realidade, ainda no próprio 5G, a gente precisa desenvolver produtos e soluções que usem melhor essa rede. Então eu posso botar uma rede 5G aqui dentro e em cima dela fornecer uma série de serviços que com 4G eu não poderia fazer. Ou eu estou lá no campo, posso montar uma rede para os meus fornecedores. Então a ideia é que com aqueles 2 temas de comunicação a gente desenvolva novas soluções e novos produtos que vamos dizer, que incrementem o uso dessas novas tecnologias. É um volume de recursos muito significativo que a gente está colocando. A gente pode apoiar. Aqui não importa o porte da empresa, pode ser uma empresa recém-estabelecida, que já tem alguma atividade operacional e faturamento, ou seja, mas, enfim, pequena empresa, microempresa, ou pode ser uma grande empresa. As empresas necessariamente virão associadas a um instituto tecnológico ou a uma universidade. Mas a gente está falando de projetos que vão de 3 milhões e dependendo do arranjo, se for um arranjo sofisticado, que envolva pelo menos 3 empresas, universidades, institutos, podem chegar a 20, 30 milhões. Então, assim, o recado que a gente quer dar com isso é que a gente pode financiar tudo aquilo que é inovação. Hoje, felizmente, a gente tem recursos para financiar as empresas. As empresas não estão sozinhas, as empresas precisam desse recurso, do apoio público, de uma certa maneira, para poder desenvolver suas soluções.
E a ideia nossa é facilitar esse acesso de todas as maneiras possíveis. Uma vez mais, eu acho o seguinte, essa é uma jornada para não se fazer sozinho. O ideal é buscar as boas conexões, buscar boas parcerias, porque elas vão ajudar, sobretudo as empresas menores, a ter sucesso nesses empreendimentos. Então, eu vou parar por aqui e a gente volta a conversar depois, se vocês quiserem. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, parabéns aí pela apresentação. A FINEP é um mecanismo importantíssimo para o Brasil, para o incentivo à inovação e, como eu falei para vocês, não só para o setor de TIC, mas para todo o setor de base tecnológica. Inclusive no Distrito Federal. No final eu vou falar um pouquinho, a gente tem tentado trazer operadores para o Distrito Federal para operar nas linhas de financiamento da FINEP também. Vou passar a palavra para o Sebrae agora e vou apresentar um pouquinho para vocês. Obrigado. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Quero me apresentar primeiro. Me chamo Eude, sou do Sebrae Nacional e a gente está lá na unidade de competitividade. Sebrae Nacional, unidade de competitividade, também chamada de UCOMP. A UCOMP, unidade de competitividade, eu queria explicar um pouco sobre a missão do que a gente faz dentro dessa unidade no Sebrae Nacional. No Sebrae Nacional, a unidade de competitividade traz a missão de contribuir com a competitividade e sustentabilidade dos pequenos negócios e ter essa visão de cadeia de valor junto com uma perspectiva territorial. Ou seja, através disso a gente vai gerar inteligência a partir de termos estratégicos e da articulação com parceiros e com políticas públicas também. E dentro do escopo das economias portadoras de futuro. A discussão sobre economias portadoras de futuro era muito recente, mas ela traz dentro da sua originalidade a importância da discussão com empreendedores resilientes, empreendedores que estão alinhados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável lá da Unesco. Esse é o nosso time lá na UCOMP, faltaram algumas pessoas. E dentro da competitividade nós tratamos com setoriais. E nós temos os setoriais de beleza e cosméticos, moda, construção civil, agroturismo, economia criativa, artesanato. E a gente está com o setorial de TIC Games. Então, a gestão de TIC Games tem sido feita recente, porque tinha sido descontinuada. E do final do ano passado para cá, o Sebrae Nacional retomou a atuação com o setorial de TIC Games e foi feita uma oficina de planejamento estratégico para os próximos anos. Essa oficina envolveu parceiros institucionais, envolveu atores, empresários, empreendedores que são do ramo e que poderiam contribuir na construção de um plano tático e estratégico para o setorial de TIC. Nós fizemos uma pesquisa setorial e eu queria trazer para vocês um pouco dessa pesquisa sobre a quantidade de CNPJs ativos aqui no Brasil no ramo de TIC Games. São mais de 500 mil de CNPJs ativos no ramo, sendo que eles correspondem a um total de 2,3% do total de CNPJs do país. Ou seja, é um número realmente representativo e importante para a nossa economia. E eles se subdividem em subsegmentos, suporte em TIC, quase 350 mil, software e games, 119 mil e telecomunicações, 64 mil. Esse é um número dos dados oficiais, mas a gente sabe que muitos deles ainda estão na informalidade. E isso também está no nosso plano montado no final do ano passado, para tentar tirar da informalidade esses micro e pequenos empreendedores que já atuam de forma independente, mas que não são formalizados, não têm seu CNPJ. Na questão da escolaridade, a pesquisa traz que a maioria está entre superior completo e pós-graduação. Significa um alto nível de escolaridade, pelo que o setorial exige de cada empreendedor. Sexo e faixa etária, a gente tem a maioria entre 30 e 39 anos. Homens são o dobro da quantidade de mulheres do setorial de TIC. E a gente também precisa olhar com atenção para esses números e quantidade de gênero que está exposta no nosso plano aqui, na pesquisa que foi feita. Distribuição por porte.
ele está predominantemente ME, microempresas, e tem também 43% como MEIs. Então, o nosso foco vai ser para MEIs e MEs, distribuído em 2 jornadas que a gente vai falar daqui a pouco. Distribuição por porte nos segmentos, suporte em TIC, 59% são MEIs, e a gente vê aí uma pejotização da força de trabalho que é direcionada dentro do setorial de TIC. Geralmente são empresas de uma pessoa só, que precisam do CNPJ para prestar seus serviços. Software e games, com 76% sendo ME, e geralmente a gente atribui esse número à quantidade da receita bruta adquirida, que não se encaixa como MEI, e aí eles precisam migrar para o enquadramento tributário da ME. E telecomunicações, equilibrado entre MEI e ME. Empregos, TIC gera no país quase 2% dos empregos formais que estão aqui relacionados. É o 15º setorial, e ele traz essa quantidade de empregos, trazendo representatividade também para a economia do país. Nós montamos um plano tático e estratégico para o setorial de TIC para os próximos anos, e isso faz parte da nossa atuação na construção do fomento à competitividade dessas empresas. E tem 5 objetivos: integrar dados, monitorar efetivamente essas empresas através de análises periódicas, sabendo do seu desempenho e da evolução dessas empresas. Inovação e competitividade, a gente busca fomentar a inovação, dinamizar setor e criar jornadas estruturadas. Não só atividades pontuais que sejam atendidos micro e pequenos empreendedores de TIC. Eles devem ser acompanhados a partir de jornadas estruturadas com início, meio e fim, onde a gente vai tentar aumentar a competitividade dessas empresas. O 4º é o desenvolvimento sustentável, promover o desenvolvimento sustentável, e aí a gente traz também a pauta ESG, que tem sido bem recebida pelos empresários do segmento. E o desenvolvimento de talentos frente ao resultado da pesquisa que trouxe a fuga rápida dos talentos do setor. Ou seja, existe uma alta rotatividade desses empreendedores, da mão de obra desses empreendedores, o que acaba tendo um déficit de talentos aí para os próximos 5 anos de 700 mil vagas estimadas. E aí no plano tático a gente entende que deve ser iniciado por um diagnóstico e mapeamento do segmento. Após a jornada do diagnóstico, ele entra na fase de desenvolvimento dentro das jornadas estruturadas, e aí ele traz, logo após a execução do projeto, dentro do plano de trabalho montado para esse setorial. As diretrizes dos negócios que a gente encaminhou, que a gente montou junto nessa oficina para os empreendedores, são 4: ambiente, performance, mercado e inteligência. No ambiente, nós temos a aproximação com entidades públicas e privadas, e aí a nossa importância da atuação em conjunto, em parceria, para que a gente vá mais longe, onde a gente precisa chegar, alcançando esses empreendedores e transformando a competitividade deles. Criação da rede de lideranças do setor, está dentro de um plano de ação que será montado no próximo mês. A gente vai reunir várias instituições do setor, entidades públicas, privadas, empreendedores, para criar essa rede de lideranças e um plano de trabalho num acordo de cooperação técnica, visando os próximos anos e o desenvolvimento do setorial de TIC. Performance e jornada de desenvolvimento, que eu acabei de falar, serão distribuídos em 2 jornadas. Uma é maturidade inicial, uma jornada de maturidade inicial para empresas que estão nascendo, e uma jornada de maturidade avançada para empresas que são mais maduras e precisam também aumentar a competitividade mesmo assim. Mercado, participação em missões e feiras, a gente tenta promover o acesso desses empreendedores ao que tem de mais novo no mercado, fazer uma conexão dentro do Sebrae com outros Sebrais e pegar boas práticas, rodadas de negócios conectando esses empreendedores a empresários também que precisam dos seus serviços, e o matchmaking, que é trazendo profissionais para essas empresas que necessitam e às vezes não têm acesso a outros tipos de profissionais. E a inteligência, acolhendo informações e desenvolvendo soluções pela inteligência.
identificando tendências na parte de inteligência setorial e o que há de mais novo para o nosso setorial, e avaliação de desempenho, ver como a gente foi durante esse ano e oferecer uma nova jornada no próximo ano, estruturada numa versão 2.0 melhorada para os próximos anos. E aqui, por último, eu quero trazer uma frase de inspiração. Essa é minha avó, Neuza do Amor. Ela hoje está internada em cuidados, exigem cuidados muito mais sensíveis, mas ela sempre me ensinou algo que a gente comentou aqui hoje, que foi andar em parceria. Ela sempre me disse que a gente pode ir sozinho, mais rápido, mas se a gente for acompanhado, a gente vai mais longe. E eu trago esse ensinamento dela hoje para aqui. Tudo que a gente comentou hoje, a gente viu que se a gente puder andar em parceria, se a gente puder fazer uma construção conjunta, tudo que a gente puder fazer assim, a gente vai mais longe, é onde a gente quer chegar agora para os próximos anos com o setorial de TIC e games também. Aqui são meus contatos, lá no Sebrae Nacional a gente está à disposição para o que precisar. Obrigado. Obrigado. Bom, vou falar rapidinho aqui só do contexto do Distrito Federal, né? Eu tenho atuado no ecossistema do Distrito Federal e esses mecanismos, tanto FINEP como Sebrae, fazem parte do ecossistema, tanto na esfera, no espectro nacional, como eu falei para vocês, quanto no espectro local, né? Como a gente está falando de mecanismos, né? Vou falar um pouquinho do nosso trabalho bem rápido aqui, de maneira bem objetiva, de alguns mecanismos que a gente tem operado no Distrito Federal e alguns que a gente pretende operar no Distrito Federal com eles, né? Então, os tradicionais, os colegas já falaram, né? Então, a gente tem o fomento, né? Que é o apoio ao desenvolvimento de base tecnológica, a subvenção, que é o apoio ao desenvolvimento e à operação, né? De tecnologias de base tecnológica. A gente tem os mecanismos de financiamento, né, que funcionam como linhas de crédito para financiamento de empreendimentos de base tecnológica, né, e aí eles operam, né, o Sebrae opera às vezes com fundo, né, no caso de São Paulo, Sebrae e FINEP formam um fundo lá de empreendedorismo, por exemplo, né, eles podem atuar junto. No caso do Distrito Federal, o Sebrae atua mais no apoio, inclusive no apoio ao desenvolvimento desses instrumentos para que consiga pegar os mecanismos, certo? Então, vai pegar o financiamento, a empresa precisa pegar um financiamento, precisa entrar no edital da FINEP, né? O Sebrae dá todo esse apoio, principalmente para as micro e pequenas empresas e startups, né? E a FINEP tem operado no Distrito Federal, tem começado a operar também com as linhas de crédito, né? Além dos editais que as empresas, todas as empresas que atendam aos requisitos do edital possam operar. Além disso, né, a FINEP também opera através de bancos. O Fernando pode falar um pouquinho para a gente aqui. Né, dentro do Distrito Federal, a gente tem feito um trabalho grande de tentar trazer mais instituições financeiras para operar as linhas de crédito da FINEP, que são bem atrativas para o fomento do empreendedorismo digital, empreendedorismo de base tecnológica também. Novos instrumentos que têm surgido aí, que eu acho que podem apoiar muito, né? As compras públicas de inovação, estão usando o poder de compra do Estado, né? E aí são políticas públicas voltadas para a inovação, a gente tem atuado bastante nisso, né? A gente tem a 6620, é uma lei distrital que cria uma série de mecanismos para que o Estado possa contratar empresas de inovação e de base tecnológica. Ela já está vigente e a gente tem trabalhado, principalmente no âmbito do legislativo, para que o executivo comece a usar e criar esses editais, publicar esses editais, né? A gente tem a Sandbox, a gente tem a 6653 também do distrital, que cria a possibilidade para os órgãos do Distrito Federal abrirem editais para criação de soluções de base tecnológica e de inovação com base em ambientes não regulados para a criação de novas tecnologias de desenvolvimento. Aí tem um leque muito amplo, pode apoiar empresas, inclusive com fomento na criação de tecnologias baseadas em sandbox. Um exemplo claro disso aí é o Banco Central com o Drex. Então ele abriu um edital de sandbox lá e a moeda digital tem sido testada com apoio de empresas de base tecnológica, né? E a encomenda tecnológica, que vocês já devem ter ouvido falar também, que é um outro instrumento de apoio também, né? Serve usando o poder de compra do Estado para poder fomentar o desenvolvimento de base tecnológica. Eu queria que o Fernando falasse um pouquinho das linhas de crédito da FINEP, como é que elas podem operar nos estados, inclusive no Distrito Federal. Então, olhando aqui especificamente para o Distrito Federal, o que uma empresa inovadora, independente do tamanho, pode buscar? Ela pode buscar dinheiro de subvenção
Eu mencionei ali que nesse momento nós estamos com 12 chamadas públicas. O dinheiro de subvenção da FINEP a gente faz de duas maneiras. Uma maneira são chamadas, sempre vai ser uma chamada pública. Não importa se de maneira direta pela FINEP ou em parceria com alguma outra entidade local. Aqui no DF, a FAP-DF, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do DF, é nossa parceira. A FAP-DF vai lançar em breve um edital chamado Tecnova 3 para projetos de inovação de tamanho em torno de 250 a 400 mil reais. Eles já estão contratados, nós já estamos repassando o dinheiro e eles vão lançar o edital de acordo com aquilo que é a prioridade do DF, né? Além disso, a gente está fazendo em todas as unidades da federação aqui no Brasil, né? Além disso, a FINEP opera, além dessa parceria com as fundações de amparo à pesquisa, a gente opera dinheiro de subvenção de forma direta. Então, nós temos, nesse momento, 12 chamadas públicas em andamento, em diferentes áreas, com diferentes desafios tecnológicos. Então, as empresas precisam olhar para ver se elas se enquadram, se faz sentido para elas aquilo. Mas, como eu mencionei, tecnologia da informação e comunicação é um tema absolutamente transversal. Olhando com cuidado, a empresa vai olhar que em saúde, em agro, em tecnologia espacial, o tema TIC se passa de uma maneira muito forte, né? O que tem de novo nesses novos editais da FINEP que nós estamos lançando diretamente? Eles são em fluxo contínuo. Então, diferente das modalidades anteriores, que você tinha uma data certa para a submissão do seu projeto, eles agora ficam, enquanto tiver dinheiro, fica aberto. O problema é saber durante quanto tempo haverá dinheiro, porque assim, a partir do momento que a gente tem uma demanda e que a gente não tenha julgado essa demanda, se o valor dessa demanda ultrapassar, vamos supor, 120% daquilo que a gente está destinando, a gente é obrigado, pelo menos temporariamente, a fechar a porta. E a gente precisa avaliar o primeiro, o segundo, na ordem de chegada. Na medida que forem aprovados ou recusados, eventualmente a gente pode ter espaço para novos projetos, né? Mas nesse momento, como eu falei, 12 editais. Eu mencionei rapidamente o de TICs, o de tecnologias digitais, mas tem uma série de outros editais em andamento. E por último, tem um acesso ao crédito, recursos reembolsáveis que podem ser acessados por meio de linhas da FINEP. E no caso, sobretudo, das micro e pequenas empresas, o acesso vai se dar através de um agente financeiro parceiro. Aqui nós temos o Cicobi, a Cressol, temos o Banrisul, que é um banco lá do Rio Grande do Sul, que tem agência aqui, pode operar. Infelizmente não temos o BRB, gostaríamos de ter, mas a parceria acabou não prosperando. Mas eu acho que com o Cicobi, Cressol e Banrisul, as empresas passam a ter uma opção. E o que é importante dizer, o acesso à linha de crédito da FINEP para aquelas empresas porte Sebrae, portanto, que faturam até 4,8 bilhões, o Sebrae tem uma consultoria, oferece uma consultoria gratuita para, primeiro, dizer se aquele projeto é um projeto de inovação. Segundo, ok, é um projeto de inovação, preciso estruturar o projeto. Eu preciso de gente para me ajudar a colocar aquilo num formato e reunindo toda a documentação que o agente financeiro me demandará. Então, isso faz parte da parceria com o Sebrae. Mais ainda, a parceria com o Sebrae agora, acabou de ser aprovado um fundo de aval específico para as linhas de inovação da FINEP. Já existia o FAMP, Fundo de Aval do Sebrae, mas ele podia ser usado pelo agente financeiro em qualquer linha destinada a essas empresas que faturam. Agora não, tem um FAMP segregado para projetos de inovação. Então, assim, como ele diz, como meu colega do Sebrae disse, o importante é buscar as parcerias, né? A gente pode andar um pouco mais rápido, como ele disse, sozinho, mas buscando as parcerias, andando junto, a gente vai mais longe. A ideia da gente ter essas parcerias aqui no DF é que nos permite, primeiro, conhecer melhor as empresas, conhecer melhor o ecossistema e, sobretudo, facilitar o acesso de vocês à FINEP. Porque a FINEP, eu fico aqui em Brasília, mas o escritório central é lá no Rio e, assim, para muitas empresas e para muitas pessoas, não é só a distância física, né?
a distância administrativa ela é muito longe. Então, a parceria aqui ela é extremamente importante e é importante a gente valorizar isso daí. Obrigado, hein? Gente, como o tempo está encerrando, já praticamente encerrou, eu vou passar para o Eudes falar só um pouquinho como é que acessa as trilhas aí, as jornadas, né, para os empreendedores, como é que eles podem acessar e se tem alguma coisa para o Distrito Federal também. Exato. As jornadas elas estão sendo finalizadas agora, nesse mês, e provavelmente já estarão em disponibilidade a partir de maio. Então, assim, o empreendedor ele pode procurar o Sebrae e fazer as trilhas que serão acessadas, né, via online ou presencial, a depender do estado, a depender da adesão do estado. E ele tem vários temas dentro da jornada. Lembrando que é importante que se faça a jornada completa para que você tenha um aumento da competitividade, efetivamente, né? Mas é isso, a partir de maio está disponível. Joia. Obrigado, eu quero agradecer todo mundo. Encerramos nosso painel por aqui. Obrigado, gente. Fernando, obrigado, hein? Prazer participar aí.